Vamos começar nosso trabalho aqui com a nossa... Corta o microfone, Marcelão, sem autorização. Nossa amiga Laila, nossa libanesa, aqui presente. Corta aí, Pierre, sem autorização do presidente, ele está falando. O sonho desse vereador é ser presidente de qualquer coisa. Até da casa de funeral ele quer ser presidente. Começou a sessão já hoje, Marcelão. Está filmando, está gravando, cara. Dá para editar? Depois edito. Boa tarde a todos aqui da Câmara Municipal de Vitória, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Estamos iniciando mais uma sessão da Comissão de Transportes. Eu vou solicitar ao excelentíssimo vereador Reinaldo Bolão para a leitura da nossa ata. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereador Marcelão, nossa secretária Jaqueline e as pessoas que nos acompanham do plenário desta casa. Ata da terceira reunião ordinária da Comissão de Transporte. Aos 18 dias do mês de junho do ano de 2013, às 15 horas, no plenário Mário Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a terceira reunião ordinária da Comissão de Transporte da 17ª Legislatura, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Rogerinho Pinheiro. Presentes, senhores vereadores, Luiz Paulo Amorim, Davi Ismael, Luiz Emanuel e Reinaldo Bolão. Ordem do dia. Leitura da ata da segunda reunião da Comissão de Transporte, realizada no dia 15 de abril de 2013. Leitura dos processos recebidos que tiveram seus pareceres apreciados e votados pela comissão. Processo 5.488/2012, PL 225/2012. Relator, vereador Davi Ismael, parecer do relator, pela prejudicabilidade da matéria, pois já existe lei 8.026 que trata de matéria correlata. Parecer da comissão, pelas conclusões do relator. Processo número 840/2013, PL 41/2012. Relatora, vereadora Neuzinha de Oliveira. Parecer da relatora, pela aprovação da matéria. Parecer da comissão, pelas conclusões da relatora. Processo número 1167/2013. PL 57/2012. Relator, vereador Davi Ismael. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Parecer da comissão, pelas conclusões do relator. Processo 2165/2013, PL 104/2013. Relator, vereador Luiz Paulo Amorim. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Parecer da comissão, pelas conclusões do relator. Processo número 3691/2013, PL 179/2013. Relator, vereador Reinaldo Bolão. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Parecer da comissão, pelas conclusões do relator. Ao fim da leitura da ordem do dia, o senhor presidente da comissão, vereador Rogerinho Pinheiro, convidou o secretário municipal de Transportes e Infraestrutura Urbana Cetran, o senhor Max da Mata, que foi convidado por esta comissão a prestar esclarecimento acerca... Água. Dos estacionamentos rotativos a compor a mesa. O secretário fez as saudações iniciais aos senhores vereadores e aos profissionais da casa, agradecendo o convite e já se colocando em aberto para outros possíveis momentos de esclarecimentos. Iniciou fazendo o levantamento histórico da implementação do antigo modelo de estacionamento rotativo na cidade, dizendo que esse foi criado em 2003, ainda no governo do prefeito Luiz Paulo, e findando-se em janeiro de 2013. Afirmou que na administração passada já havia estudos e anseios por parte da CETRAN em ampliar o estacionamento rotativo em Vitória, especificamente para a região da Praia do Canto. Entretanto, o governo municipal anterior não conseguiu finalizar um processo licitatório para este anseio, estando assim a atual administração realizar o certame. Segundo o secretário, senhor Max da Mata, a expansão do estacionamento rotativo para a área da Praia do Canto já estava bem debatida com as associações de moradores, de comerciantes e poder público municipal. Esses debates duraram cerca de 4 anos, com a realização de diversas audiências públicas.
Assim, ao assumir a tarefa de implementar o estacionamento rotativo no centro e Praia do Canto, Barra Santa Lúcia, realizou uma grande audiência pública, tendo a presença de representantes da sociedade civil, comerciantes, empresas do ramo, secretários municipais e vereadores. Ressaltou que essas audiências objetivam a coleta do maior número de sugestões ao público sobre o serviço. Ao longo desse debate, a CETRAN percebeu a necessidade de um fator inovador para o serviço de estacionamento rotativo. Com isso, ficou definido que a futura prestadora de serviço ficará responsável também pela instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas áreas contempladas pelas vagas de estacionamento rotativo. Essa inovação auxiliou em diminuir as tensões entre os interesses das associações de moradores e comerciantes. A ideia da instalação das câmeras ajudou o convencimento dos moradores, já que aumentará a área de monitoramento do bairro contemplado por esse tipo de estacionamento. Ao final, reafirmou que este convencimento dos moradores locais pode ser percebido por meio de 2 visitas realizadas por ele próprio. O presidente da comissão, vereador Rogerinho, retomou a fala e explicou o prazo de pronunciamento para cada vereador em relação aos questionamentos ao secretário municipal. O excelentíssimo senhor vereador Reinaldo Bolão foi o primeiro parlamentar a realizar as perguntas ao secretário e disse que tinha uma lista de 11 indagações. A primeira pergunta do vereador foi sobre o número, o grau de instrução e a despesa gerada pela contratação dos operadores. O secretário respondeu ao parlamentar que algumas informações não seriam divulgadas antes da publicação do edital sobre o estacionamento rotativo, pois são informações estratégicas. Então, o vereador seguiu para seu segundo questionamento, no qual solicitou explicação sobre uma possível estimativa de montante a ser arrecadado em todo o tempo de utilização do serviço, e seu valor destinado ao município e à empresa, detalhando o custo operacional e o lucro líquido do estacionamento. O secretário repetiu sua resposta, dizendo que tais informações estarão contidas no edital de licitação e que só poderão ser divulgadas após a sua publicação. No seu terceiro questionamento, o vereador Reinaldo Bolão arguiu o secretário se houve alguma pesquisa documental sobre as modalidades operacionais dos sistemas rotativos e suas variáveis em outras localidades do país e até do mundo. O secretário explicou que a pesquisa documental não é pré-requisito para fazer um processo de concessão de rotativo, afirmando ainda que é uma discricionariedade do chefe do Executivo Municipal definir o modelo de rotativo a ser implantado na cidade. Após a terceira resposta do secretário, o senhor vereador Reinaldo Bolão disse que não seria necessário realizar seu quarto questionamento. Então pulou para a quinta pergunta, que tratava sobre a existência de alguma política para os guardadores de veículos que atuam na região, a ser atendida pelo novo estacionamento rotativo. E se houver, de quem seria a responsabilidade? O secretário afirmou que o referido assunto não é afeto à licitação do estacionamento rotativo, do qual é responsável. Em sua sexta indagação, o senhor vereador Reinaldo Bolão disse se é possível informar as obrigações contratuais, tanto da futura empresa vencedora do certame e da municipalidade. O secretário repetiu que essas informações serão divulgadas apenas com a publicação do edital, pois, além de serem informações estratégicas, e não há o que se falar em obrigações contratuais, pois não existe ainda nenhum contrato assinado. O vereador questionou se o secretário possui alguma ideia sobre o valor de faturamento que irá para a prefeitura e se é possível informar a taxa de ocupação e o índice de pagamento do serviço. O senhor secretário reafirmou a impossibilidade em disponibilizar tal informação antes da publicação do edital. O oitavo questionamento do vereador foi sobre a possibilidade de auditagem do software de gestão do estacionamento rotativo. O secretário afirmou que há esta possibilidade e acrescentou que isso não era possível no antigo modelo de rotativo. O vereador Reinaldo Bolão questionou ao secretário sobre uma situação hipotética de uma forte chuva ou deterioração do asfalto causando um buraco. Quem seria o responsável para a manutenção desta via?
O secretário respondeu que, como em qualquer lugar do mundo, a responsabilidade é da municipalidade, não da prestadora de serviço. O vereador fez sua penúltima pergunta, indagando se haveria um prazo de carência para a empresa explorar o serviço na cidade sem repassar o valor destinado ao município. O secretário responde, com certeza, não. E de maneira nenhuma haveria algum tipo de carência. Por fim, o vereador perguntou se é de responsabilidade da empresa prestadora de serviço responder por veículos furtados ou avariados durante permanência em uma vaga no estacionamento rotativo. O secretário esclareceu que há jurisprudência sobre isso no judiciário e essa possibilidade não seria designada à empresa prestadora do serviço. Então, o vereador Reinaldo Bolão agradeceu a resposta do secretário e solicitou o envio de cópia da ata desta reunião ao seu gabinete. O presidente da Comissão de Transporte retomou a palavra e agradeceu os questionamentos do vereador Reinaldo Bolão. E passando a palavra para o senhor vereador Davi Ismael, iniciou agradecendo a presença do secretário e esclareceu que já esteve em audiência pública realizada na PMV e teve a oportunidade de questioná-lo sobre o assunto. Enfatizou que, como morador da Praia do Canto, o rotativo é uma demanda real da comunidade. Entretanto, ponderou que seria importante o estacionamento rotativo disponibilizar tolerância para os usuários e gratuidade para idosos e deficientes físicos. O secretário de Transporte afirmou que não há previsão de tolerância mínima nos locais de rotativo e gratuidade de idosos e deficientes. Porém, disse que haverá o respeito ao Código Brasileiro de Trânsito e suas resoluções. Acerca dos percentuais mínimos de oferta de vagas para este público, 5% para idosos e 2% para deficientes. Segundo o secretário, se houvesse gratuidade para este público, o estacionamento rotativo perderia o caráter democrático do serviço, pois não iria oportunizar a todos os usuários da mesma maneira. O vereador Davi Ismael insistiu na necessidade da tolerância e deixou tal pedido como sugestão ao Poder Executivo Municipal. O presidente da comissão passou a fala do vereador Luiz Emanuel. Este afirmou que o estacionamento rotativo é a saída mais viável e razoável para o problema de falta de vagas na Praia do Canto. Relatou que o tema mobilidade urbana é um assunto que deverá ser prioritário para o governo do atual prefeito. E aproveitou o debate do tema para fazer um convite ao secretário municipal, senhor Marcos da Mata, de uma audiência pública a ser realizada no dia 28 de junho, que irá discutir a questão sobre a responsabilidade das calçadas da cidade. Após o convite, questionou quem foi o autor do projeto básico, a quem será o responsável para a licitação do estacionamento rotativo. O secretário respondeu que foi a própria equipe TED-CETRAN responsável pela confecção do termo de referência e projeto básico, e o processo de licitação ficará a cargo da Secretaria Municipal da Administração. O vereador Luiz Emanuel retomou a palavra realizando um comentário contrário à fala do vereador Davi Ismael e discordou sobre a gratuidade do estacionamento rotativo para deficientes físicos, alegando que não é uma positiva a existência do Estado paternal. Emendou dizendo que o deficiente capaz de adquirir um automóvel teria condições em arcar com os custos em uma vaga de rotativo. O vereador Davi Ismael rebateu, dizendo que não analisa a questão de maneira simplista e, por isso, defende a gratuidade. O vereador aproveitou a oportunidade para esclarecer com o secretário se já existe algum projeto de expansão deste modelo de estacionamento para demais locais da cidade. E, em caso positivo, como é feita a mensuração sobre a receptividade da proposta na comunidade. O secretário elogiou a pergunta do vereador e fez um diagnóstico sobre o estacionamento rotativo, explicando que na primeira fase da implantação do estacionamento rotativo foram licitadas cerca de 3.000 vagas para a região do Centro da Vitória e Praia do Canto. Entretanto, o processo licitatório permite a ampliação dessa oferta em até 6.000 vagas para outras cidades, para outras regiões da cidade, como Jardim da Penha. O secretário prosseguiu afirmando que a Prefeitura não está licitando o serviço de estacionamento rotativo por vontade própria, e sim por um anseio da própria sociedade, seja ela na figura do comerciante ou morador.
Por isso, a municipalidade achou prudente deixar uma reserva de vagas para suprir uma possível necessidade futura em outras comunidades. O presidente da comissão, o excelentíssimo senhor vereador Rogerinho Pinheiro, repassou a palavra para o senhor vereador Marcelão, que inicialmente parabenizou as presenças do secretário e afirmou que já teve em conversas com representantes dos executivos sobre o trânsito da capital. O vereador Marcelão também rebateu o comentário do vereador Luiz Emanuel a respeito da gratuidade do serviço, pois sua opinião vai ao encontro da fala do vereador Davi Ismael. O vereador Marcelão afirmou que em 6 meses, sem a presença do estacionamento rotativo no centro da cidade, não foi visto nenhum grande incidente na região, ao menos segundo os grandes meios de comunicação local. Ele disse que se tal situação permanecer como está, após a implantação do rotativo, irá agradecer e elogiar a atitude do secretário. O vereador Marcelão mostrou-se contrário à instalação de estacionamento rotativo em outros bairros. Especialmente Jardim da Penha. Contudo, se a ampliação for realmente a opinião da municipalidade, solicitou ao secretário a realização de audiências públicas no bairro sobre este tema. Por fim, fez 2 questionamentos ao secretário, um sobre a estimativa de montante arrecadado pelo município por essas 6.000 vagas e outro se haveria a possibilidade da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, CDV, gerenciar este serviço. O secretário Max da Mata reafirmou que a possibilidade de gratuidade acaba com o caráter democrático do serviço. Aproveitou ainda para afirmar que a comunidade do centro da cidade espera sim o retorno do rotativo. E sobre Jardim da Penha, salientou que a administração municipal irá analisar e discutir junto com a comunidade, sempre ressaltando que não será a municipalidade a proponente do serviço, e sim a comunidade, se essa assim entender. Disse ainda que o montante de arrecadação só será informado com a publicação do edital. Deixou claro que a arrecadação sobre o serviço de estacionamento rotativo não é a prioridade para a municipalidade, e sim a democratização do espaço público, bem como o fomento do desenvolvimento econômico e social da área abrangida. A restrição de veículos nos locais atendidos e a segurança maior nestas vagas, e finalizou afirmando que não há interesse nenhum dessa administração transformar a CDV em gerenciadora desse serviço. O vereador Serjão solicitou ao secretário que tirasse sua dúvida sobre o percentual de repasse ao município pela antiga prestadora de serviço deste tipo de serviço. O secretário respondeu que o percentual era na casa dos 17%, e o vereador seguiu com os questionamentos perguntando se essa percentagem está dentro da média nacional e se houve algum desentendimento jurídico entre a municipalidade e a antiga prestadora de serviço. Sobre o percentual repassado pela municipalidade com esse novo serviço de rotativo, o secretário afirmou que será menor que os 17% anterior, mas deve-se levar em conta que o custo operacional desse novo sistema é mais elevado. Já sob o desentendimento judicial com a antiga prestadora de serviço, o secretário esclareceu que há uma ação da empresa contra a prefeitura, por conta de um possível desequilíbrio financeiro do antigo contrato na ordem de 3 milhões. Finalizando as perguntas ao vereador Serjão, indagou se há alguma justificativa técnica para a ausência de tolerância temporal na utilização do serviço. O secretário respondeu que não há uma justificativa técnica para a ausência da tolerância, mas operacional, e citou a dificuldade de fiscalizar os carros e o tempo desta possível tolerância. Ao final, o vereador Serjão sinalizou a necessidade do secretário ouvir as sugestões dos parlamentares. A palavra foi passada ao vereador Luizinho Coutinho, que fez 2 perguntas. Uma sobre a possibilidade de acabar com o estacionamento na Avenida Jerônimo Monteiro aos sábados, e a segunda, se não houve o pensamento da municipalidade em virtude de sua atuação financeira, transformar a CDV em gerenciadora de serviços de estacionamento rotativo. O secretário finalizou com 2 respostas negativas sobre as ponderações do senhor vereador Luizinho Coutinho. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor vereador Rogerinho Pinheiro, presidente da comissão, declarou encerrada a reunião às 16 horas
e 40 minutos. Convocou os senhores vereadores para a próxima reunião, que será no dia 16 de julho de 2013, às 15 horas, no plenário desta Casa de Leis, da qual, para constar, eu, Jaqueline Rocha Pinheiro Freitas, secretária das comissões permanentes, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente, demais vereadores, membro desta comissão. Palácio Atílio Vivaco, 18 de junho de 2013, vereador Rogerinho Pereira, presidente da Comissão de Transporte, Jaqueline Rocha Ferreira Freitas, secretária das comissões. Lida a presente ata, senhor presidente. Obrigado, vereador Reinaldo Bolão. Pela ordem, presidente. Só um minutinho, vereador Marcelão. Quero agradecer ao vereador pela excelente leitura da nossa ata. Vereador Marcelão. Eu só queria que pudesse acrescentar, presidente, nessa ata, a minha preocupação quando a empresa fala em relação à Câmara, né, as câmeras de monitoramento da cidade. Isso está virando moda aqui em Vitória. Só que essa câmara de monitoramento, as pessoas têm que botar na cabeça delas que a câmara não funciona sozinha. Quem vai operacionalizar essas câmaras se a tal empresa der a câmara? Porque dar a câmara é fácil. Funciona lá, a câmara tem um processo automático, ela funciona direto. Mas se é de monitoramento, precisa alguém estar lá atrás da câmara vigiando o que o miliante está fazendo. Então, se o presidente puder constar nessa ata, se houver isso mesmo, a Câmara lá, que também inclua o monitor nessa Câmara. Está autorizado, senhor vereador. Ok. Só esclarecendo, conforme auxílio aqui da nossa assessoria, senhor presidente, que a solicitação de Vossa Excelência, senhor vereador, vai ser constado na ata dessa sessão ordinária. antes da aprovação da ata, senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, já está na atual ata, reafirmar o meu pedido de enviar essa ata para o meu gabinete. Ok, senhor vereador, pedido aceito por Vossa Excelência. Vamos dar início agora à nossa ordem do dia. Pauta dos processos que terão seus pareceres apreciados e votados pelos membros desta comissão. Processo número 3322/2010, projeto de lei 155/2010. Autor vereador Luizinho Coutinho, ementa, dispõe sobre a regulamentação da fiscalização de veículos automotores no município de Vitória. O relator, vereador Luiz Paulo Amorim, parecer do relator pela aprovação da matéria. Como vota o relator, como vota o vereador Luiz Emanuel? Eu vou votar com o relator. Vereador Reinaldo Bolão. Aprovação da matéria, senhor. Vereador Marcelão. Acompanho o relator. Vereador Davi Ismael. Também com o relator. Aprovado. Matéria aprovada. Processo número 3731/2012, projeto de lei 143/2012, autor vereador Aloísio Varejão, ex-vereador Luiz Varejão, ementa. Dispõe sobre a vedação de cobrança de estacionamento nas vagas obrigatórias no município de Vitória. Relator, vereador Reinaldo Bolão, pela aprovação da matéria. Como voto, vereador? Vereador Luiz. Rogerinho, presidente, eu apresentei uma emenda a esse projeto de lei. Acho que isso vai acabar... A gente pode analisar o parecer, mas só para fazer essa ressalva, inclusive teremos uma audiência pública aqui nessa casa para debater o tema. O senhor quer vista da matéria, senhor? Eu quero vereador? vista da matéria. O projeto, eu só queria convidar os demais vereadores para participarem desse debate. Ok, vereador. Que visa justamente aquelas vagas que são mitigadoras de impacto urbano. Em muitos casos, elas são cobradas. Isso Ok, você vereador. acaba empurrando para a rua o impacto urbano de volta. Ok, vereador. Então, desta forma, meu posicionamento é contrário a essa prática feita por shopping, grandes empreendimentos, supermercados em nosso município.
e precisa ser uma luta de todos nós. Ok, vereador, vamos encaminhar esse projeto. Pela ordem, senhor presidente. Esse projeto para o gabinete de Vossa Excelência. Vereador Pela ordem. Marcelão. Pela ordem, senhor presidente, queria aqui fazer uma saudação a uma das maiores lideranças que tem aquela Ilha do Príncipe. Doutor Sabarense aqui presente. Miguel Sabarense. Sempre acompanhando o trabalho dessa casa. Muito Jornalista, obrigado. por sinal, vereador. Processo número 5489/2012, projeto de lei 226/2012, autora vereadora Neuzinha de Oliveira. Ementa, obriga a instalação de placas em braille contendo informações às linhas e itinerários dos transportes coletivos que passam nos pontos de ônibus do município de Vitória. Relator, vereador Luiz Paulo Amorim. Parecer do relator é pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Luiz Emanuel. Presidente Rogério Pinheiro, eu vou votar pela aprovação da matéria. Contudo, vou chamar a atenção da Comissão de Transportes por conta do vício de iniciativa. É claro, né? E, naturalmente, essa é uma análise da Comissão de Constituição e Justiça. Mas está aqui uma matéria condenada na sua essência pelo vício de iniciativa. Mas eu vou votar pela aprovação da matéria aqui no mérito, dentro da Comissão de Transportes. Vereador Reinaldo Bolão. Vou acompanhar o voto do relator no mérito da matéria, senhor presidente, pela aprovação da matéria. Vereador Marcelão. Voto com o relator. Vereador Davi Ismael. Também com o relator. Aprovada a matéria. Processo número 341/2013, projeto de lei 10/2013, autor vereador Rogerinho Pinheiro. Ementa, dispõe sobre a gratuidade em estacionamento público de sistema rotativo e privado, sistema de cobrança, para veículos automotores permissionários de táxi de Vitória no âmbito do município e da outras providências. Relator, vereador Davi Ismael. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Como vota, vereador Luiz Emanuel. Vereador Rogério Pinheiro, vou votar com o relator. Vereador Reinaldo Bolão. Acompanho o voto do nobre relator pela aprovação da matéria, vereador Davi Ismael, liderança do PSB. Vereador Marcelão. Voto com meu irmão Davi Ismael pela aprovação da matéria. Aprovada a matéria. Vereador já faz parte da igreja do vereador Davi Ismael ou vereador Marcelão? Sim, vereador. Sou vizinho lá da Igreja Batista do Canal de Jardim da Penha. Daquele bairro, uma das maiores igrejas que tem lá. De vez em quando frequenta aquela igreja também. Tá certo, vereadores. Processo número 454/2013, projeto de lei 14/2013, autor vereador Anderson Marinho. Ementa, dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de placa indicativa do itinerário das linhas de ônibus em pontos de parada. É diferente essa matéria de Neuzinha, né? Dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de placa indicativa itinerário das linhas de ônibus em pontos de parada. Relator, vereador Reinaldo Bolão. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Dá uma olhadinha aí, vereador Davi Ismael. Uma embralha, a outra é placa para as pessoas ser portadores de deficiência visual. Tá certo, então vamos dar continuidade. Como voto, vereador Luiz Emanuel? Olha, uma em braille da Neuzinha, essa é uma placa. As duas contêm o mesmo vício de iniciativa. Não tenho dúvida disso, infelizmente. Mas no mérito, vou votar a favor do projeto do vereador Anderson Marinho. Como voto, vereador Marcelão? Voto com o relator. Vereador Davi Ismael. Também com o relator. Aprovada a matéria. Processo número 1166/2013, projeto de lei 5613. Autor, vereador Marcelão, que garante a isenção de tarifa de transporte coletivo municipal ao trabalhador desempregado nos prazos e condições que estabelece. Relator, vereador Reinaldo Bolão. Parecer do relator é pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Luiz Emanuel? Garante a isenção de tarifa de transporte coletivo municipal ao trabalhador desempregado nos prazos e condições que estabelece. Eu vou votar com o relator e acho uma matéria de muita importância. Obrigado, vereador. Vereador Davi Ismael. Também com o relator, enalteço o projeto e anseio por vê-lo em plenário, para que possamos aprová-lo. De voto aberto ainda, vereador, se Aberto. Deus quiser. Aprovada a matéria. Processo número 1857/2013.
Projeto de Lei 85/2013, autor vereador Luiz Emanuel. Dispõe sobre a circulação de veículos de tração animal e de animais montados ou não em vias do município de Vitória e dá outras providências. Relator vereador Luiz Paulo Amorim é pela aprovação da matéria. Como vota o vereador Reinaldo Bolão? Eu vou acompanhar o voto do relator pela aprovação da matéria. Vereador Marcelão. Com o relator. Vereador Davi Ismael. Só uma ressalva, vereador Luiz Emanuel. Eu li uma... Vereador Luiz Emanuel. Vereador Luiz Emanuel, existe alguma ressalva no seu texto com relação à polícia montada? Sim. Então, é a exceção. Então, pela aprovação da matéria da mesma forma. Processo número... Vereador Rogério Pinheiro, pela aprovada a ordem. matéria, né? Pela ordem, por favor. Sim, vereador Luiz Olha Emanuel. só, eu ontem tive uma reunião com o procurador da Prefeitura de Vitória, doutor Frederico, e Demorou quanto tempo, vereador? a reunião que eu tive com ele, rapaz, foi uma boa reunião. Vereador, foi uma boa reunião. Tivemos lá uns 40 minutos de prosa, Grande procurador. boa Vitor. conversa. Vitor, não, desculpa, o doutor Frederico. Frederico. Gente da melhor qualidade. Eu quero chamar a atenção, salientar aqui a Comissão de Transporte dessa casa, porque uma das discussões que nós fizemos lá foi exatamente sobre esse projeto. Eu já antecipava para ele, não só a importância dessa matéria, porque ela já ganhou conotações públicas, né? Recentemente nós já tivemos ali na Praia do Canto um desentendimento gravíssimo entre um carroceiro e uma protetora animal que viu e abordou o carroceiro, que é um senhor de idade, com certo tempo já de experiência na vida, mas que no momento que foi abordado pela protetora, ele açoitava o animal, que cansado pelo transporte da carga muito além do peso do animal, ele já não suportava mais carregar aquele peso, ele foi para uma farmácia. Pois bem, no final apareceu a guarda municipal, a polícia, e todos ficaram solidários ao velhinho que puxava a carroça, mas ninguém se solidarizou com o animal. Tá certo? É um fato simbólico para poder justificar a importância desse projeto de lei que quer excluir da cidade de Vitória esse artefato medieval, né? A carroça é um artefato medieval. Isso não cabe em Vitória por 3 motivos, vereadores. Primeiro, a carroça ela é um instrumento de maltrato ao animal. Vossas Excelências vão perceber que qualquer animal que puxa uma carroça em Vitória hoje, ele vai carregar sempre um peso muito além do que ele é capaz de carregar. Segundo, é um problema para o trânsito na cidade de Vitória. Carroça circulando em via pública é um problema para o trânsito que já é super afogado. E terceiro, 90% das tarefas requisitadas aos carroceiros são para carregar entulho. E esses carroceiros já são habituados a criar pontos viciados desses entulhos na cidade de Vitória. Enfim, a coibição do veículo de tração animal na cidade de Vitória, ela é um benefício enorme para todos e para vários setores, mas principalmente, fundamentalmente, para a questão animal. Só queria, por último, chamar a atenção, vereador Davi Ismael, Vossa Excelência, que é um legalista convicto, e é assim que deve ser, até por conta da sua tarefa hoje, soberana de legislar em favor da cidade de Vitória, é que essa matéria, no âmbito do trânsito, ela pode até ser vista de forma inconstitucional, mas no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, aí não. E ela precisa ser vista no âmbito do meio ambiente. Isso o procurador Frederico ontem, depois de uma discussão, ele concordou comigo. Disse: você tem razão, vereador. Não, e permita-me somar a sua fala, no sentido de que, do ponto de vista urbanístico, também é importante. Isso. A urbanização da cidade, como é que ela ocorre, nos impõe, nos compele a entender alguns temas de forma mais específica, que é o caso do shopping center, da vaga de estacionamento. As pessoas com o desejo de proteger essa prática tão errada que a gente tem em nosso município, classificam que é direito do consumidor, competência da União legislar. Esquece que é direito urbanístico, que isso influi no nosso índice urbanístico, isso influi no nosso PDU, é lá que é tratado, é mais uma prova. Então, desta forma, a nossa competência começa a ser ampliada. Perfeito. E essa Câmara começa a defender as suas prerrogativas legislativas. E entender que nós temos um importante papel na solução dos problemas da nossa cidade. E esse é um caso que precisa acontecer. Vossa Excelência terá o meu apoio aqui e na hora da votação do mérito, porque precisamos ver essa medida implementada. A recíproca é verdadeira em relação às vagas de estacionamento nos shoppings.
Pela ordem, presidente. Obrigado, presidente. Pela ordem. Obrigado, vereador Luiz Emanuel. Vereador Eu Marcelão. gostaria de fazer uma colocação para o vereador Luiz Emanuel. Né, a matéria, voto nela assim quantas vezes vier aqui para essa casa. Né? Sou defensor também, assim como o vereador dos animais. Mas eu tenho a preocupação também, vereador, na questão daqueles carroceiros tradicionais, antigos. Se Vossa Excelência já pensou também de estar fazendo uma lei para estar até em defesa desses carroceiros antigos, né? Como se pudesse fazer uma lei no sentido do defeso da pesca, né? A gente podia numerar o carroceiro lá, o mais antigo, dali para frente acabar com essa profissão. Vereador, olha só, nós já temos, me permita aqui, olha, só tem toda a razão, isso que eu até esqueci de falar sobre isso. O projeto também já prevê, no seu âmago, a necessidade da gente estar encontrando uma forma alternativa para garantir o sustento desses carroceiros. Aliás, temos hoje, inclusive, outros tipos de carroça que não são de tração animal. Agora, caberá ao município de Vitória, um município rico, organizar e regulamentar essa nova função, remodelada, que antes, num tempo que a gente define como curto, se Deus quiser, seria chamado de carroceiro. Aliás, tem várias formas. O município, por exemplo, pode adquirir, se quiser, vereador Marcelão, se tem 20 carroceiros em Vitória, se tiver isso é muito, você pode adquirir 20 picapes ou mini caminhõezinhos e ensinar os carroceiros a dirigir, ou alguém da sua família, para continuar fazendo frete, sem precisar depender de um artefato medieval como esse. Pode fazer cooperativa entre eles. Se o município quiser. Uma cooperativa? Cabe ao município de Vitória, eu penso que o prefeito tem que assumir a responsabilidade de tomar conta dessa história. Aliás, ele que tem que assumir conta de execução de tudo. Mas a gente aqui cabe orientar. Um terço da Câmara está sentado nessa mesa nesse momento. O que nós precisamos fazer é fechar entre nós aqui, com responsabilidade política e cidadã, um compromisso de não deixarmos sucumbir as nossas ideias ante a desaprovação, às vezes super equivocada, de uma procuradoria que precisa rever seus preceitos. Não é atitude só do secretário orientar as políticas de município, é também atitude do vereador orientar e sugerir, através de projeto de lei, aquilo que ele entende que é bom para poder modelar o funcionamento da gestão pública. É verdade, vereador. Vamos dar sequência aqui aos outros processos. Paramos aqui, processo de número 9. Processo número 1935/2013, projeto de lei 95/2013, autor vereador Rogerinho. Ementa, dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município de Vitória e da outras providências. Relator, vereador Davi Ismael. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Luiz Emanuel. Excelência, eu quero primeiro dizer que é mais do que atual esse tema para mim. Eu ontem mesmo estive visitando, aqui em Bento Ferreira, um local que Vossa Excelência todos conhecem. Eu quero chamar a atenção dessa comissão, queria que essa nota fosse gravada e a gente pudesse depois usá-la. Do lado da churrascaria Arroba, super bem frequentada aqui no bairro de Bento Ferreira, tem uma oficina de lanternagem que ela abre suas portas para cima da calçada, onde não há calçada. O proprietário do Arroba recentemente foi obrigado a construir calçada cidadã. Mas do lado tem uma oficina de lanternagem que abre suas portas para frente da calçada, onde as pessoas estão impossibilidade de passar sobre a calçada. E também não há calçada nem imposição do município para que a calçada seja construída. Mais que isso, vereador Marcelão, vereador Davi Ismael, tem estacionamentos de frente da oficina e do Arroba, e também na parte lateral, na ilha, que divide a pista em frente àquela oficina. E ali tem várias vagas de estacionamento, todas ocupadas por carros abandonados, que estão abandonados pela própria oficina que está ali na frente. Ou seja, é uma sequência de irresponsabilidades daquela oficina que não tem tamanho. Eles lanternam um carro à beira da rua,
muitas vezes usando aquele spray, né, de tinta, que pega nas pessoas que estão passando pela rua. Do lado da arroba, não sei se vocês não estão lembrados, tem a PAI. E os deficientes físicos, vereador Marcelão, que deveriam circular tranquilamente pelas calçadas onde não há calçada, também quando tem que passar para ali, são obstruídos pela oficina. Então, eu queria chamar a atenção dessa comissão, vereador Bolão, que eu estou entrando com um requerimento pedindo à Prefeitura de Vitória providências urgentes em relação àquilo, até para facilitar a vida das pessoas que ali frequentam, aqueles espaços que frequentam a PAI, e principalmente, Rogério, isso a vossa está de parabéns, porque tem pelo menos 6 veículos, eu contei lá, abandonados há mais de 3 anos, que estão ali fiscalizados pela oficina. Não pode continuar. Então, está de parabéns o projeto de Vossa Excelência, eu estou aprovando com louvor aqui. Vereador Obrigado. Luiz Senhor Emanuel. presidente, Vereador Reinaldo Bolão. eu vou votar com o vereador Davi Ismael pela aprovação da matéria, mas eu sou uma pessoa que eu como muito peixe. Então, a minha memória é uma memória bem avivada. E se não me falha a memória, devido a comer muito peixe, eu acredito, nós temos o vereador Davi Ismael, que deu o parecer, eu acredito que já tem uma lei do vereador Zezito Maio, aprovado nessa casa, que versa sobre essa matéria. Acredito eu, entendeu? E vou votar. E aí é o município, o vereador Luiz Emanuel, fazer cumprir a lei e a retirada desse veículo. Lei do vereador Zezito Maio. Mas eu voto aí com o vereador Davi Ismael, e ele poderia, que fez o relato deu parecer desse projeto, se tiver alguma coisa que possa agregar, ou se eu tiver errado também, vereador Davi, o senhor me corrija. Eu não identifiquei, mas eu estou na linha de raciocínio do vereador Luiz Emanuel. A matéria atual nos permite ter esse debate aqui. Ali em Tararé, na frente da pracinha, tem uma oficina que cuida de caminhões. Tem 2 caminhões ali atravancando todo o estacionamento. E é um absurdo. Toda a ação de algum morador individualista, egoísta com relação aos seus pensamentos, não pode ser acompanhado por omissões do poder público. E as omissões, às vezes, estão acontecendo, sabe, vereador? Então, queria pedir... E eu também acho, vereador Davi Ismael, que não podemos, nós, vereadores, ficar amiguinhos dessas pessoas que descumprem as leis para poder, daqui a pouco, vir aqui a essa casa tentar subvalorizar o trabalho que é feito do ponto de vista legislativo. A praça está ficando linda na sua utilização. Estive lá no domingo à noite, família, a praça ali de Tararé. Mas senti falta e Ganhou fui... uns votos ali não, né, vereador? Não, porque não é período eleitoral, a gente está preocupado em cuidar da cidade. E fui questionado acerca daqueles caminhões ali parados. Que isso está atrapalhando o trânsito, que as pessoas que querem frequentar a praça muitas vezes não conseguem, porque não tem como parar os seus carros. Então, acho que precisa de uma ação. Vou apresentar também, se Vossa Excelência puder, depois eu puder ler o seu requerimento de ação urgente. Também quero a mesma ação ali em Tararé e na Praia do Canto dos carros que se encontram parados. Como voto, vereador Marcelão? Eu não tenho dúvida, vereador, que eu vou votar no projeto, que não é projeto cobra d'água, como diz aqui o vereador Zezito, né? Mas, como diz o vereador Bolão também, não sei se já existe esse projeto, mas se existir é um absurdo, viu, vereador Luiz Emanuel? Porque lá no nosso bairro, lá de Jardim da Pena, no qual eu moro, Vossa Excelência também, lá existem inúmeros carros abandonados. E, às vezes, usados para o tráfico, usados para consumo de droga, de tudo. E se existir essa lei, é pior ainda. Naquela região ali que o vereador Luiz Emanuel citou, da qual ali existia um valão que era um cheiro horrível, do qual o prefeito João Cose, parabenizar aqui a obra que ele fez ali de tampar aquelas valas todas, ficou um lugar nobre, né? E aconteceu um lugar desse. Aconteceu um fato desse de cheiro de tinta, passando todo mundo, e carro abandonado pelo meio da rua. Isso está na cidade toda, espalhado o carro. Agora, se existir essa lei, se já existir, o absurdo é pior. Agora, se não existir, vereador Bolão, nós botar isso para ser de urgência, porque regulamentar a cidade, porque está muito feio esse monte de carro abandonado e trazendo outras coisas
ruim para a cidade. Como é que o senhor vota? O senhor... Eu voto pela aprovação da matéria. A matéria é aprovada. Processo número 3093/2013, projeto de lei. Autor vereador Luiz Emanuel, que estabelece a ementa. Normas para o exercício da prestação de serviço de manobra e guarda de veículos, também conhecido como valete, no âmbito do município de Vitória e da outras providências. Relator vereador Davi Ismael. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Marcelão? Eu voto com o relator. Vereador Reinaldo Bolão. Eu voto com o relator pela aprovação da matéria. Aprovada a matéria. Vereador Processo... Rogério Pinheiro, só mesmo para Sim, agradecer vereador a Luiz comissão Emanuel. e dizer que esse é um serviço, nós já discutimos em plenário aqui, que talvez não seja muito usual ainda na cidade de Vitória, mas com o crescimento do turismo de negócio, com a proliferação dos hotéis, bares, restaurantes, Negócio chique, vereador. Vossa cada Excelência, vez- Vossa Excelência é um negócio. Vossa Excelência é um vereador chique. não é isso não. Nós somos preocupados só com a tranquilidade das pessoas. Não, tá Então, certo, vereador. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, as cidades grandes, as metrópoles do país já têm esse serviço proliferando e nós precisamos organizar isso em Vitória, Parabéns, naturalmente, vereador. para todos aqueles que pretendem daqui a pouco. Parabéns, Para o vereador. taxista é uma facilidade. Com certeza. É bom. E vereador tá certo? Luiz Emanuel? Ordena o trânsito, ajuda a organizar o trânsito. Vereador Luiz Emanuel, vereador Rogério, me permita só um adendo. Sim, vereador. Queria enaltecer a importância desse projeto e lembrar que a leitura dele precisa ser feita em conjunta com o número 10. Em que sentido? O serviço de valet tem se proliferado e muitas vezes se está se utilizando das calçadas. Então, quando a gente começa a debater ocupar parte da calçada com paraciclo, precisa ser feita a ressalva que a ocupação dessa calçada não pode se dar com aquelas cabinezinhas do valet. Perfeito. E as pessoas precisam começar a entender isso, e ações são necessárias na Praia do Canto, porque eles estão se valendo das calçadas. É a utilização de espaço público para fazer comércio privado. Aí não podemos ser... Só para aproveitar aqui então, aproveitando até para da celeridade nossa que é o trabalho, o vereador Rogério me permita. Sim. O vereador Davi Ismael já citou o projeto número 10 da pauta, que também é um projeto da nossa autoria, e o vereador Bolão está dizendo aqui da preocupação dele também com a questão dos paraciclos. Esse aqui é só um ponto, pode ser que não tenhamos outros espaços para poder incluir isso. Mas aqui a nossa ideia é exatamente essa, é fazer com que o espaço das calçadas possam ser utilizados para que a gente possa garantir o acesso dos ciclistas à cidade de Vitória. Eu, aliás, no Facebook hoje, nas redes sociais, não sei se vocês estão acompanhando aí, eu já fui chamado ao debate, já participei, já saí. Estão sugerindo, após as matérias ontem aqui, vereador Davi Ismael, vereador Marcelão, tira carro, acaba com carro, o prefeito vai andar de Celta, não sei o quê, de o quê. Estão dizendo assim, então vem todo mundo de bicicleta. Venha todo mundo de bicicleta. Agora, se vier todo mundo de bicicleta, vão botar a bicicleta onde? Vão amarrar ela onde? Por isso a necessidade de paraciclo. Quer dizer, Temos que pensar, essa cidade né? que nós estamos projetando para o futuro, que cabe o valet, também cabe os paraciclos. Olha, precisamos pensar nisso para que as pessoas efetivamente tenham condições de começar a andar de bicicleta em Vitória e saber onde parar. Eu penso, vereador Luiz Emanuel, que isso também já deve incluir isso dentro do estacionamento rotativo, ou seja, os paraciclos. Praia do Canto, centro da cidade. É uma Tá boa certo. ideia. Vamos dar sequência aqui. Boa, vereador Bolão. Processo número 3672/2013, projeto de lei 178/2013, do autor vereador Luiz Emanuel. Ementa, autoriza os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviço a ocupar parte da calçada para estacionamento de bicicletas mediante a instalação de paraciclos. Relator vereador Davi Ismael é pela aprovação da matéria. Como vota posso o vereador? falar um pouquinho, vereador Luiz Emanuel? O vereador Rogerinho. Com Só certeza. para Dada dar a fala ao mais vereador. tranquilidade. Saio hoje daqui com o coração muito, muito feliz. Por quê? A gente conseguiu juntar na mesma pauta uns projetos de vários projetos de impacto social importantes para a nossa cidade. E esse é um deles. Por quê? Permitir com que as pessoas... Hoje está permitido que os imóveis tenham seu paraciclo, mas muitas vezes eles são no fundo dos imóveis. E a pessoa que vende bicicleta, o ciclista, ele não vai até o fundo colocar, porque ele quer ficar olhando para a sua bicicleta com medo de roubo, com medo dos furtos. Então essa matéria é sana e contribui com a mobilidade de nosso município.
Tá certo. Então, precisamos aprovar o quanto antes essa matéria. Queria fazer a ressalva que no mês de setembro, salvo engano, dia 22 de setembro, é comemorado o Dia Municipal Sem Carro, para que possamos fazer o exercício, pelo menos 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro, que possamos nesse dia estar trocando os nossos carros. Todos os vereadores, né, também, Todos os né? vereadores, já Exemplo. conversamos sobre o fechamento do nosso estacionamento aqui da Câmara, solicitando que a Prefeitura de Vitória também faça a mesma coisa, para que as pessoas comecem a vençam algumas barreiras com relação à utilização de outros meios de transporte. Arrumar Seja bicicleta ele a com garupa, pé, hein, Roberto? bicicleta, o táxi, o ônibus, a carona, qualquer uma outra forma, que iremos estar contribuindo com uma cidade mais saudável. O motorista e tem sustentável. que arrumar a bicicleta com garupa, né, vereador? Vereadores, vereador presidente Vamos colocar em Rogério aprovação Pinheiro, dessa matéria. só um adendo. Eu queria, assim, é um despertar mesmo, da discussão acaba chamando a atenção da gente, mas vem aí daqui a pouco a discussão das calçadas. É um debate amplo, O isso aí, né? conjunto dessa obra precisa despertar a Prefeitura de Vitória para algo que me parece ainda não está pautado pela administração Luciano Rezende. Ainda não está no plano de execução da mudança que pretende transformar essa cidade, que é a mobilidade urbana. Mas não é ficar a reboque do BRT, não, do governo do Estado. Até porque é só olhar as matérias de jornais hoje, de ontem, da semana inteira, porque o BRT do Rio de Janeiro está lá, cheio de problemas. Fizeram estação até onde está parado, para estação milionária, um preço absurdo, e as coisas não estão funcionando como deveriam. Já ficou obsoleto o BRT no município de Curitiba. Ou seja, o município de Vitória precisa começar a gastar a sua inteligência técnica. E a repensar, né, vereador? E a pensar o que é possível fazer para construir a mobilidade que interessa às pessoas. Andar de bicicleta, andar a pé, calçada, ciclovia, paraciclo. É disso que nós estamos falando aqui na Câmara Municipal, vereador Rogerinho. Estacionamento. Agora, o veículo leve sobre trilhos, o metrô de superfície do Bolão, eu nunca tive dúvidas, eu não tenho dúvida nenhuma, que seria a melhor solução para a Vitória. O problema É verdade, a vereador. execuibilidade dele. E isso já virou uma fantasia para a gente nesse momento que não vale a pena mais discutir. Mas hoje, a tarefa do município hoje é cuidar daquilo que é a sua principal ordem, é acessibilidade às pessoas, sabe, para poder andar, para poder trafegar de maneira tranquila, enfim. Discutir mobilidade urbana, vereador Rogerinho, nós já dissemos isso aqui algumas vezes, a luz do município hoje, não é pensar na melhor forma de andar em qualquer tipo de veículo automotor, não. É como fazer para andar melhor a pé ou de bicicleta. Verdade. Se não tiver calçada, não anda. Se não tiver ciclovia, não tem bicicleta. Aí não adianta ter paraciclo, ou seja, é preciso ter um começo isso. Vamos votar logo essa matéria então, vereador. Não, vamos votar, mas eu acho que esse debate, essa reflexão É importante, muito é verdade. importante. Pô. Como vota o vereador Reinaldo Bolão? Eu vou acompanhar o voto do relator pela aprovação da matéria. Vereador Marcelão? Voto do relator. Aprovada a matéria. Processo número 4101/2013, projeto de lei 198/2013, autor vereador Rogerinho Pinheiro. Ementa. Dispõe sobre o uso de espaço para instalação de painéis com indicadores de empregos no interior dos ônibus de transporte coletivo e da outras providências. Relator, vereador Reinaldo Bolão. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Luiz Emanuel. Voto com o relator Reinaldo Bolão. Como voto, vereador Marcelão. Com o relator. Como voto, vereador Davi Ismael. Com o relator, pela aprovação da matéria. Aprovada a matéria. Processo número 1161/2013, projeto de lei 55/2013, autor vereador Marcelão. Ementa. Proíbe o acúmulo das funções de motorista de ônibus e cobrador de tarifas nas linhas de transporte coletivo municipal de Vitória. Relator vereador Luiz Emanuel. É pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Reinaldo Bolão. Voto com o relator Luiz Emanuel pela aprovação da matéria. Vereador Davi Ismael. Da mesma forma. Aprovada a matéria. Eu gostaria, antes de estar encerrando esse nosso momento aqui, eu acho um dos mais importantes da nossa Câmara Municipal, costumo concordar normalmente quando o vereador Luiz Emanuel sobe naquela tribuna para falar da importância que nós temos aqui nessa casa. Eu queria fazer uma colocação
Vereador, antes de você, eu poderia, até que eu não pude Depois votar... eu dou a fala para Vossa Excelência. Pois não, obrigado. Eu queria colocar um acontecimento ao conhecimento de todos os vereadores que está acontecendo junto aos motoristas de táxi de Vitória. Os motoristas de táxi de Vitória, senhores vereadores, estão sofrendo com um acúmulo consecutivo de multas, né, e multas no valores de R$ 366. Eu tenho várias dessas multas, já conversei com o secretário Max da Mata, já falei disso aqui nessa tribuna, estou preparando um documento, vou entregar ao Ministério Público, porque eu confesso para vocês que o que os motoristas de táxi estão sofrendo com essa fiscalização que está acontecendo hoje no município, né, com esses fiscais que são da própria prefeitura, está mais para um cartel, vereador Luiz Emanuel, do que propriamente dizendo que é um poder fiscalizador, né? Ontem eu recebi mais 2 taxistas da rodoviária de Vitória, e olha só o absurdo, vereador Davi Ismael, gostaria que prestasse atenção, vereador Marcelão. Os dois taxistas discutiram, né, no ponto de táxi, sem a fiscalização estar presente, vereador Luiz Emanuel. E assim, supostamente, sendo avisado, o fiscal foi até o ponto de ônibus e multou esses 2 que estavam discutindo, não chegou a haver agressão, né, e deu uma suspensão de 30 dias. 2 taxistas, né, discutindo? 2... Um né, te apoiava e um apoiava o devaneio. Não, nada disso. Esses 2, eles entraram em uma discussão habitual, né, que qualquer um trabalha no mesmo âmbito de trabalho, isso pode acontecer. E até aí tudo bem, né, nessa questão, se eles tivessem sido advertidos, mas eles levaram uma multa, poderia, né, ter até sido multado, mas ainda pegaram um gancho de 30 dias em cima dessa multa. Então, assim, é algo que não teve, assim, não foi, como é que eu posso dizer, o fiscal não presenciou, vereador Reinaldo Bolão, até mesmo para ter ciência total dos fatos, né? Até se houvesse alguma agressão ou algo parecido, mas até a polícia, quando chega no local, ele quer provar realmente a prova dos fatos. Mas houve alguma denúncia, vereador, com relação ao comportamento desses taxistas? Pelo que, até onde foi informado, houve a discussão e foi informado por alguns colegas mesmo que avisaram o CETRAN, né? E dessa forma eles foram autuados. O que eu entendo sobre isso, vereadores, e outras várias questões que já aconteceram, de pessoas que pagaram, por exemplo, as taxas pedidas pela própria CETRAN, e por não ter levado até lá, conforme o documento pago, mas já constava em sistema, e propriamente a fiscalização, né, que poderia ter confirmado essas questões no próprio sistema, para até mesmo vir antes de atuar, em outros exemplos de multa que eu estou citando, e outros casos a mais, eu estou para dizer que esses fiscais, eles entendem que é mais fácil eles arrumarem um jeito ou uma forma de multar do que propriamente resolver o problema da cidade. Porque não é essa a proposta do próprio prefeito Luciano Rezende, né? Nós sabemos que o prefeito, né, aqui na nossa prestação de contas, e tem conversado sempre conosco, que a intenção dele e o que ele tem passado, não só para a guarda, mas também para a fiscalização, é para que venha o que? Como eu posso dizer? Que venha um esclarecimento, que venha uma conversa para se depois, vereador Marcelão, aplicar a multa. E não é assim que está acontecendo junto à secretaria do CETRAN, né, que cuida exatamente do transporte de táxi. Então, assim, eu confesso para vocês que eu estou, assim, muito preocupado que isso venha acontecendo de uma forma maior, né, durante este ano, e eu quero providências e já mandei requerimentos, já fiz requerimentos para a secretaria, até para saber, vereadores, se quem multa mais, os fiscais multam mais, os motoristas de ônibus ou os motoristas de táxi?
Queremos saber, queremos esses históricos, queremos saber por que esse aumento assim tão absurdo quanto a multa desses taxistas têm levado. Se tiver provas, se tiverem comprovações dessa situação, aí não tem problema. Que seja justa, mas nesse caso eu entendo pelas explicações que foi dada, que chegou até as minhas informações por esse taxista, considero injusta como as outras que eu já tenho lá. Então, assim, eu gostaria de passar agora a fala para o vereador Marcelão, que queria fazer uma observação. Eu vou passar a fala agora para cada um vereador, no tempo de 2 minutos, dar uma solicitação, dar uma saudação final, para que a gente possa estar encerrando essa reunião aqui da Comissão de Transportes. Vereador Luiz Emanuel. Vereador presidente Rogério Pinheiro, parabéns pela condução de mais essa reunião da Comissão de Transportes. Assim como o vereador Davi Ismael, destaco aí a importância de praticamente todos os projetos aprovados aqui nessa comissão hoje. E a nossa contribuição à cidade de Vitória, ela dar-se-á sempre nessa perspectiva de construção de uma ideia, de um conjunto de elementos que a gente pode traçar aqui. E eu faço um apelo até ao Executivo Municipal, que não deixe que essas ideias se percam, mas que jamais se aproprie dessas ideias como parte, sem reconhecer a parte integral da sua origem, a partir de cada mandato, de cada vereador aqui, consumado pelo voto popular, para representar uma parcela da população de Vitória. Os 15 vereadores dessa casa, né, vezes o número de votos que cada um teve, somado tudo isso, é uma parcela considerável, são mais de 1/4, é 1/3 dos eleitores dessa cidade. Somado a mais 1/3 de votos que o prefeito Luciano Rezende tem, nós podemos ter uma maioria conjunta da cidade, representada a partir da sua consciência coletiva, pelos interesses difusos que tem a sociedade, mas, acima de tudo, pela nossa capacidade de honrar os nossos compromissos e, acima de tudo, de reconhecer o valor que cada um tem nesse processo. Câmara de Vereadores de Vitória precisa fazer valer a sua autonomia, a sua independência e, acima de tudo, reforçar o poder legislativo como o poder do bem para a cidade que precisa, de fato, mudar. Mudança não é uma atitude subjetiva, é alguma coisa factível e concreta. Obrigado, vereador Luiz Emanuel. Vereador Reinaldo Bolão, sua saudação final. Quero cumprimentá-lo pela condução de mais essa reunião da Comissão de Transporte, que Vossa Excelência tem conduzido com bastante objetividade. Começamos a reunião aí às 3h15 e com 1 hora nós conseguimos aqui debater os pareceres de 11 projetos. Então, quero cumprimentá-lo pela sua objetividade e Vossa Excelência, mais uma vez aqui, tem externado o seu apoio aos taxistas, essa classe tão importante. Obrigado, da cidade de Vitória, que presta relevante serviço. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Reinaldo Bolão. Saudação final do vereador Davi Ismael. Queria reiterar que, apesar da objetividade que foi dada a essa reunião durante 1 hora, as deliberações certamente vão impactar positivamente a nossa cidade. E pedir a Vossa Excelência que encaminhe cópia de tudo aquilo que a gente aprovou para o setor de comunicação desta casa, para que possa dar visibilidade, porque é uma pauta enxuta, com 11 processos, mas extremamente relevantes. Foram 12 projetos com muito impacto. E a gente precisa começar a mostrar isso para a sociedade. Aquilo já é visto online, tá, vereador? Não, sei disso. Mas uma matéria, porque conseguimos aprovar, conseguimos apreciar a questão dos carros abandonados, a paraciclo em frente ao estabelecimento comercial, a não utilizar a questão dos ônibus, o cobrador e motorista não serem a mesma pessoa. A questão do veículo de tração animal não transitar mais em nosso município da forma com que acontece. Então, assim, precisamos dar visibilidade a isso que está sendo debatido nesta casa. E, sobretudo, as ações que temos programado para o próximo dia 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro. Muito obrigado, vereador Davi Ismael. Vereador Marcelão, suas considerações. Eu vou ser muito rápido.
vou fazer das minhas palavras as palavras do vereador Davi Ismael e dizer que realmente hoje a gente aprovou algumas leis aqui de muito impacto para a cidade. Eu estou muito feliz de ter aprovado a lei aqui de minha autoria, que fala em relação ao ônibus seletivo de Vitória, que isso possa se estender para os outros municípios da Grande Vitória, que não tem o trocador, né? É uma função muito importante do motorista e o trocador, do qual o motorista dirige e dá troco ao mesmo tempo, colocando em risco a vida dele, a vida dos passageiros e das outras pessoas que estão ao redor do ônibus. Então foi aprovado aqui pela essa casa, por esses vereadores dessas comissões, e tenho certeza que isso vai ser aprovado aqui na plenária também e não vai ter o veto do prefeito Luciano Rezende. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Quero agradecer a todos os vereadores, né? O vereador Luiz Emanuel, o Reinaldo Bolão, Marcelão, Davi Ismael. Aqui nós temos na comissão hoje aqui um vereador com 3 mandatos, né? O vereador Reinaldo Bolão. Temos mais 4 vereadores novatos, vereador Luiz Emanuel, vereador Davi, Marcelão e eu. E nós ficamos felizes, vereadores, porque a gente percebeu aqui que tem os projetos aqui, a maioria dos projetos são desses vereadores que estão aqui nessa mesa, e projetos importantes para a cidade, como foi falado pelo vereador Davi Ismael, e projetos que realmente vai ficar marcado, né, creio eu, na história da cidade de Vitória, porque vai melhorar o trânsito da cidade com certeza, e nós temos sido vereadores atuantes, né, e mais uma vez nós estamos provando aqui, nessa sessão tão importante, que é a sessão dessa comissão de transporte. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores e declaro encerrada a reunião, convocando-os para a próxima, que ocorrerá no dia 5 de setembro de 2013, às 15 horas, no plenário desta Casa de Leis. A todos, uma boa tarde, que Deus abençoe. Eu sei por quê. Eu sei por quê.